Fala galera do nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Andréa Taróloga, para quem ainda não me conhece. E no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que vai ser babado e confusão. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer aquele boy magia, fazer aquela mina correr atrás de você, feito um cachorro caído de mudança. Hoje o negócio vai ser doido aqui. Então aproveita, já chama as amigas, chama as colegas, chama as inimigas de plantão, que está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes de eu começar, roda a nossa vinheta e eu já volto, hein? Até daqui a pouco. É isso aí, galera, voltei. No vídeo de hoje eu vim ensinar para vocês uma oração poderosíssima que vai fazer com que aquele boy magia que te largou falando sozinha, te largou na beira da estrada, te largou na porta da igreja, te largou por outra, que te largou para ir jogar videogame, jogar futebol com os amigos, com aquela mina que te largou, te deu o golpe do baú, enfim, não importa. Aquela pessoa que te largou falando sozinho, você quer que ela se arrependa e que ela venha comer aqui, ó, na palma da tua mão. Então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje vai ser babado e confusão. Mas antes da gente começar, já aproveita, já deixa o seu joinha, já deixa o seu likezinho, já compartilha nas suas redes sociais e aproveita também e se inscreve aqui no nosso canal. Andréia, mas para que tudo isso? É o seguinte, se você não se inscreve aqui no nosso canal e você não ativa o sininho, você não recebe as notificações aqui do nosso canal, você fica por fora das novidades, você não recebe os vídeos que são babado e confusão. Então já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações e compartilha nas suas redes sociais para ajudar mais e mais pessoas a receberem conteúdos igual a esse que você está recebendo e a gente transformar esse mundo para um mundo melhor, porque o conteúdo da gente é um conteúdo de qualidade e é um conteúdo que tem a intenção de ajudar as pessoas a transformar um mundo melhor. E outra coisa também, para o YouTube ajudar também a sempre estar notificando você e outras pessoas de coisas legais que a gente posta aqui no nosso canal. Então aproveita, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e também compartilha nas suas redes sociais. Agora, se você quiser ajudar o nosso canal, você tem um botão de Seja Membro. Aproveita, já se inscreve aqui, já clica nesse botãozinho de Seja Membro e você sendo membro, você vai ter conteúdos exclusivos, você vai ter as suas respostas respondidas com exclusividades aí no nosso Andréa Responde, você vai ter emojis personificados aí para você, entendeu? Entre outras vantagens que só quem é membro tem e só quem é membro sabe. Então aproveita, já tem um botãozinho de Seja Membro, se inscreve aqui e aperta também o botãozinho de Seja Membro, que é bem bacana e você vai gostar, tá certo? Então é isso aí, então vamos lá para o nosso vídeo. No vídeo de hoje, nosso vídeo hoje vai ser babado e confusão. Vou ensinar você uma oração poderosíssima que vai fazer com que aquele boy magia, ele corra atrás de você, ele, ó, coma aqui na tua mão. Mas Andréia, como assim, meu? Eu vou ensinar a oração do arrependimento. Vai fazer com que a pessoa se arrependa, com que ela venha atrás de você. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque eu vou deixar aqui na tela como é que faz essa oração. Vou fazer a oração junto com vocês, mas eu já vou adiantando. Pega o papel e uma caneta, primeiro assiste o vídeo até o final e no final do vídeo você volta e aí você vai pausando o vídeo para você ir anotando parte por parte. Hoje o nosso vídeo vai ser assim, nível Jojo todinho. Agora o pau vai torar! É isso aí, galera, o pau vai torar. Então já pega o papel, uma caneta, chama as amigas, chama as inimigas de plantão e anota aí o nosso vídeo. Vamos lá para a nossa oração. Primeira coisa, a gente tem que colocar o nome da pessoa na oração. Não pode esquecer, tem que ter o nome da pessoa, o nome completo da pessoa. Ah, mas André, eu não tenho o nome completo. Bom, aí você vai tentar fazer com o nome que você tem, certo? Então, primeiro o nome da pessoa. Vou usar como exemplo o meu nome, Andréa Taróloga, e você vai substituir pelo nome da pessoa. Então, bora lá para a oração. Então, vamos lá. Andréa Taróloga, na luz de ágido, manso como um rebanho de bois, como um animal de sonoras patas, há de vir atrás de mim, entre remorsos, pedir-me desculpa pelo que me fez. O sol, como a cabeleira de ouro de Agis Ícora, brilhará para ela
no dia em que vier a mim pedir-me desculpas. Como o néctar e a ambrosia, deve ser a minha presença para Andréia Taróloga. Eu sou forte e Andréia Taróloga é fraca. Eu aprendo e embaraço. Assim seja, assim será. Ponto. Simples assim. Então, no lugar de Andréia Taróloga, vocês vão colocar o nome da outra pessoa. Pode ser João, Joaquim, José, Maria, Quitéria, né? É o nome da pessoa. Quitéria das couves, Maria do alface, João do tomate, não sei o nome da pessoa, né? Você vai colocar o nome da pessoa, certo? Então, é muito simples, onde está escrito aí fulano ou fulana de tal, vocês vão colocar o nome da pessoa. Essa oração é uma oração muito poderosa, é uma oração que vai fazer com que a pessoa se arrependa, com que ela venha atrás de você, com que ela te peça perdão, entendeu? Mesmo que ela não vier falando, não, pelo amor de Deus, me perdoa, pode ter certeza que de um jeito ou de outro, a pessoa vai vir atrás de você, e quando a pessoa vem pedir perdão, quando a pessoa vem falar alguma coisa, a gente já se liga qual que é a da pessoa, a gente já sabe o que a pessoa quer. Pode fazer com muita fé, pode fazer com muita determinação. Essa oração tem que ser feita 3 vezes por dia, durante uma semana, tá? É uma semaninha seguida. Andréia, mas acontece que eu fiz 5 dias e eu esqueci de fazer um. Meu bem, vai voltar da estaca zero e vai fazer 7 dias seguidos. É 7 dias. Mas eu fiz 6, eu posso fazer agora a outra que eu pulei uma? Não, 7 dias seguidas, certo? 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. De manhã, quando você levanta, à tarde, no meio da tarde, quando você for almoçar, e à noite, quando você for dormir. Você mentaliza muito bem a pessoa, você manda essa energia para a pessoa. Vale também para você fazer para parente, vale para fazer para amigo, vale para fazer para aquele vizinho que não fala mais contigo, para a síndica do teu prédio, para quem você quiser. Você pode fazer para quem você quiser. Para aquele patrão que virou a cara para você, entendeu? Que você está achando que o cara vai te mandar embora, faz aí para ele também, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi bem diferente. Foi um vídeo curtinho aí, foi um vídeo bem bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. E deixa aqui nos comentários o que você achou da nossa oração. Se você já conhecia essa oração, se você já fez, já deu resultado, deixa aqui nos nossos comentários e eu vou responder um a um para vocês, tá certo? Um beijo grande no coração de todos vocês. Que Santa Sara ilumine e abençoe grandemente o coração de todos. E eu vou estar aqui no próximo vídeo esperando vocês, tá certo? Um beijo grande, que Oxalá ilumine e abençoe a vida de todos vocês também. E axé pra nós. E ó, saravá e vamos que vamos. Axé pra nós.